Para você que se liga nas redes sociais da Estação TV e também no 89.5 no FM, estamos com a barbosense Maribel Bortolotto, ela que é triatleta e esteve no último final de semana na primeira etapa do Campeonato Gaúcho de Triatlon. É isso mesmo, Maribel? Como é que está? E eu queria saber da onde que surgiu essa ideia de ser triatleta. Acho que essa é a primeira pergunta que gera mais curiosidade no público, que a gente não tem muitos barbosenses triatletas, né? Onde é que surgiu essa ideia? Quanto tempo tu tá nessa parada de triatlon? Tudo bem? Oi, Guilherme, tudo bem? Então, essa parada doida aí, ah, eu, eu comecei na pandemia. Na pandemia, deu vontade de fazer algo de superação pessoal, e eu acho que o triatlo, eu acho que eu poderia ter escolhido alguma coisa um pouco mais fácil, né? Como dizem, né? Não basta uma modalidade, tem que escolher três difíceis, né? Não basta ser ruim numa modalidade, tem que ser ruim em três, né? Mas eu escolhi o triatlon, eu acabei me identificando, né, com os esportes, que na verdade o triatlon é um esporte, né, dividido em três modalidades, e eu comecei a treinar aos poucos, né, então faz um ano e meio, mais ou menos, que eu tô treinando. Eu tive uma lesão ali no meio, que eu fiquei uns 6 meses sem treinar direito, mas estamos aí treinando, treinando, e eu sou amadora, né? Que fique claro, assim, eu trabalho, então é só um esporte amador. Eu faço nos meus horários livres isso. Sim. Maribel, conta pra gente então como é que foi essa etapa lá em Pelotas, lá na Praia do Laranjal. Tu ficaste na segunda colocação, pelo que eu consegui apurar aqui, 1 hora, 22 minutos e 48 segundos. Como é que foi a prova, as dificuldades enfrentadas? Primeira vez que tu participa de uma prova de nível estadual, já tinha participado de outra. Conta pra gente, faz esse resumo para todos nós entendermos como é que foi a prova e se é a primeira vez que tu compete em nível estadual. Não, eu já tinha competido ano passado, que teve uma etapa só aqui do campeonato estadual, eu participei em Osório. Eu fiz uma modalidade um pouco diferente, foi o meu primeiro triatlon e ele foi numa distância maior do que essa que eu fiz agora, né? Essa que eu fiz agora é um sprint, são 750 metros de natação, 20 quilômetros de bike e 5 de corrida. Esse que eu fiz no ano passado, eu fiz o dobro dessas distâncias. Eu fiz também da etapa de Santa Catarina, em Garopaba, uma etapa de sprint também. E eu fiz um aquatlon do campeonato da Federação Gaúcha também. Eu fiz um aquatlon no ano passado. Esse ano é a primeira prova que eu faço. A prova foi. Eu senti um pouquinho de dificuldade mais, mas eu estava mais confiante, assim, não no sentido de colocação, pódio, essas coisas, mas de eu conseguir entregar um pouco mais do que eu já tinha feito. Eu estava me sentindo um pouco mais preparada, né? Uhum. Eu encontrei dificuldade na natação um pouquinho, a água lá é muito rasinha. E então tinha bastante vento, então tinha bastante correnteza. Então foi a primeira vez que eu nadei em águas abertas que tinha muita marola. Tinha muita marola e eu respiro pro lado direito e quando eu estava no fundo lá fazendo a travessia, cada vez que eu virava para respirar, era uma onda e a minha boca cheia de água, né? Então a natação, fiquei tranquila o tempo inteiro, assim. Estava preparada para isso, mas eu tive dificuldade. O restante da prova eu fui buscando, assim, fui buscando um tempo melhor e eu percebi que eu estava, na corrida só eu percebi que eu estava em segundo e aí eu sofri. Sofri bastante para manter o segundo lugar, porque eu estava fazendo força para não perder ele. E deu certo, Uhum. deu certo, Maribel, me diz deu uma certo. coisa, qual a gente sabe que é natação, é corrida e é também a bike. Qual dessas que tu falaste que nessa primeira etapa tu teve algumas dificuldades com a natação por ser em águas abertas, né? Mas quando tu Uhum. iniciou essa ideia de ser triatleta, tu tinha de competir como triatleta, na verdade, tu tinha algum tipo de facilidade em qual dessas modalidades e qual que tu tinha dificuldade? A gente sabe que Carlos Barbosa tem muita facilidade para ter ciclovia, que tu pode Uhum. correr, que tu pode andar de bike, enfim.
mas tu tinha algum tipo de dificuldade com natação ou qualquer outra? Queria que tu explicasse pra gente isso também. Na verdade, eu comecei as 3 modalidades juntas. Uhum. Eu já tinha nadado, assim, na adolescência, mas feito natação em academia, quando eu era jovem, 12 anos, sei lá. Correr, eu vinha correndo, assim, tentando, né, mas pouco, 5 quilômetros no máximo que eu fazia, e parando, né, ou aquela coisa caminha, corre, e bike eu andava passeio, né, mas não com uma speed, né, uma road que se chama, aquela dos pneus fininhos, né, e eu comecei os 3 juntos. Eu disse que eu queria começar primeiro correndo, mas na época, vamos lá, comecei a treinar os 3 juntos. Dificuldade eu sempre tive e ainda tenho na corrida. Talvez nem é uma dificuldade física, mas mental. Talvez é o que eu mais preciso de preparo físico e mental. Eu acho que é na corrida. A bike eu me sinto bem, eu sofro nela, mas eu sei sofrer. E a natação também. Natação eu vou legal, assim, eu gosto, me sinto bem nadando. É muito difícil, Maribel, lidar com o psicológico, porque tu deve ter dores, tu deve ter um monte de situações durante uma prova, mesmo ela sendo um pouco mais curta que questões olímpicas, por exemplo, né? Mas mesmo assim, tu deve sentir muitas dores e tem que lidar com esse psicológico para chegar até o fim. Como é que é? Quando eu fiz o triatlon olímpico, né, que são as distâncias maiores, eu curti mais, e eu acredito que eu vá para, na verdade, depois eu comento que a próxima etapa que eu vou fazer é uma distância maior, né, mas talvez eu vá para essas modalidades maiores porque eu me sinto melhor, eu levo um tempo para me acostumar ao que eu estou fazendo. Né? Então, para o meu corpo se acostumar. Então, eu sofro bastante no sprint, porque quando eu tô acostumada a nadar, tu sai e tu vai pedalar. Aí o corpo tá sofrendo demais para se acostumar a nadar, a pedalar de novo. Quando eu encaixo, né, por exemplo, nessa prova, eu encaixei o meu pedal, eram 6 voltas, eu encaixei o meu pedal entre a quarta, quinta volta, já estava acabando. Aí eu já estava preparada, já estava legal ali no ciclismo, aí sai, vai correr, aí tem todo aquele processo de tu te acostumar a correr, aí já acaba a prova, né? Então, eu sinto que o corpo sofre bastante nessas adaptações, né? Tu trocar de um esporte, aí tu vai para o próximo e sofre até acostumar. Depois acaba encaixando, né? Acaba encaixando e vai ficando mais natural os passos, enfim, o movimento. Uhum. Então, para a gente fechar, Maribel, o próximo passo, então, qual vai ser? Qual tem algum objetivo em mente? Enfim, preparação também, como é que vai ser até esse próximo objetivo? O que tu pode falar? O que eu tô inscrita, de fato, é para o meio Ironman em Florianópolis em abril. Então, agora, esse meio Ironman, que são distâncias de 1,9 quilômetros de natação em mar aberto, 90 quilômetros de bike e 21 de corrida. Então, agora faltam 8 semanas e até lá eu só vou treinar para esse, né? Não vou fazer mais nenhuma prova. Tem mais uma etapa do campeonato estadual, mas o meu treinador acho que não é viável eu fazer, né? Porque tu perde umas semanas de treinamento entre as provas, né? Tu tem que baixar ritmo, né? Baixar intensidade. Então, eu vou agora focar nesse meio Ironman. E eu tenho a ideia, vou fazer, não sei quando, quem sabe no ano que vem, o Ironman, né? Que são 3,8 quilômetros de natação, 180 de bike e 42 de corrida. Termina com uma maratona. Termina com uma maratona. Tá bom. Maribel, muito bom conversar contigo. Prazer para os nossos ouvintes, certamente vai ser muito bom te conhecer, quem não te conhece. E se te conhece e não sabe que tu és uma triatleta, agora vai ficar sabendo e pode contar sempre conosco para divulgar essas tuas andanças e essas loucuras, entre aspas, como triatleta, tá bom? Obrigada. É legal porque a gente acaba incentivando, né, outras pessoas. Eu não tenho conhecimento de outras pessoas na cidade que praticam esse esporte. Então, eu, por exemplo, pratico ele, eu treino sozinha.
aqui, né? Mas muitas pessoas acabam me procurando, né? E vão se interessando, e eu acho isso bacana, né? Mostrar outros esportes para a população, acabar incentivando, né, a galera a se puxar. Eu sempre falo, né, que, por exemplo, eu sou mãe, eu trabalho 8 horas, eu tenho casa, tenho marido, tenho filhas, enfim, tenho minhas atividades e eu treino todos os dias então não é por falta de tempo, a gente acaba tendo disciplina. O esporte ele traz muita disciplina, né? Tu tem que manter os treinos, tu tem que achar tempo, tu acorda mais cedo, dorme melhor, dorme mais cedo, dorme melhor, acaba te alimentando melhor. Então eu acho que o esporte ele traz só coisa boa, né? Eu sempre falo que eu comecei velha, se eu pudesse, teria começado mais jovem, né? Porque eu só vejo o lado positivo no que o esporte traz para a gente. Então, se eu puder incentivar as pessoas a praticar esportes e o triatlo, então, principalmente.